Então é o seguinte, ó, eu preciso dizer para vocês, antes de começar, que essa live, pra mim, é uma live especial. Ela é especial por dois motivos. O primeiro motivo é porque ela é a live 10. Então fazem 10 semanas que eu estou fazendo live toda semana. E isso pra mim é uma vitória. É uma vitória para uma psicóloga empreendedora que tá aí caminhando nesse desafio da internet, né? Então é a live 10. Pra mim é maravilhoso. O outro motivo é porque é uma live de comemoração, que essa semana, no dia 27, a gente comemora o dia do psicólogo, na quinta-feira, né? E aí eu até coloquei hoje postei no feed uma brincadeirinha e no story também, sobre a quantidade de carteirinha do CRP, para ver quem é que acertava a quantidade de carteira de conselho de psicologia que eu já tive, né? Por conta do dia do psicólogo. Então, o que aconteceu? Oi, Karina, que bom te ver. Aí, então, o que aconteceu? Eu peguei e coloquei lá, sem opção nenhuma, coloquei a opção só no story. Embaixo ali eu não coloquei as opções no feed. Porque cada carteirinha do CRP, cada carteira... A Karina tá chutando 3, né? Cada estado que a gente mora tem que trocar de carteirinha. É igual a identidade, só que a identidade tem validade no território nacional todo. Carteirinha do Conselho de Psicologia não. Ela só vale para aquele estado. Tanto que agora que eu moro em Pernambuco, eu só posso atuar em Pernambuco e Fernando de Noronha, que é daqui também. Fora só menos de 3 meses. Por exemplo, se eu quiser ir para Paraíba, eu posso ir para Paraíba atuar, mas se eu ficar 3 meses lá, eu tenho que fazer uma carteirinha lá também. Né? Ou se eu ficar indo muito, toda semana, todo mês na Paraíba, eu tenho que fazer uma carteirinha de lá também. Então, assim, ó, a Vanessa tá chutando 5, Isabel 3, muito bem. Então, assim, ó, eu peguei e mudei. Eu comecei a faculdade em Bagé, né, no Rio Grande do Sul. Terminei a faculdade em Maringá, no Paraná. Só que logo que eu terminei a faculdade, eu já fui pra Brasília, que meu maridinho já tava me esperando lá. Então a minha primeira carteirinha do CRP foi de Brasília. Vão contando comigo. Foi de Brasília. Aí eu fiquei lá em Brasília um tempo, comecei uma pós, né? Aquela coisa toda, tá. Daí depois a gente se mudou pra Belo Horizonte. Aí a minha segunda carteirinha foi Minas Gerais. Já são 2. Segunda carteirinha de Minas. Tá. Fiquei lá em Minas mais um tempão, trabalhei, terminei a pós, né? Trabalhei, tudo direitinho. Aí mudei pra Curitiba. Mudei pra Curitiba, no Paraná. Terceira carteirinha do Paraná. Aí lá no Paraná eu fiz a outra pós, eu trabalhei mais um pouquinho, fiquei lá, tudo, quando foi, de repente vim embora pra cá, quarta. Então foram 4 carteirinhas. 4, acertou quem falou 4, muito bem. Isabela, né, já sabia. A Isabel já queria botar 5, 5 é muito. Vanessa, 5 é muito. Chega, 4 já tá bom. Foram 4. Eu lamento muito de eu não lembrar dos números, sabe? É como se fosse a identidade da gente. A gente não pode ficar com a carteirinha antiga. Eu queria ter a minha coleçãozinha, mas não pode. Tem que entregar no conselho para poder pegar outra. Essa é a judiação. Viu só? Então tá. Brincadeiras à parte, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniela Rembal Machado, sou psicóloga. Trabalho na psicologia clínica já há 16 anos e o meu foco
é em pessoas que se sentem incompreendidas e que precisam de leveza nos seus relacionamentos. Contou Maringá, né? Marido não pode, não. É que Maringá eu não cheguei a ter a minha carteirinha lá. Eu me formei lá, mas eu já fui direto para Brasília, por isso que eu não peguei a carteirinha lá em Maringá. Mas eu tive no Paraná depois, né? A carteirinha do Paraná eu tive depois. Eu só não tive do Rio Grande do Sul. Acho que eu vou ter que fazer uma pro Rio Grande do Sul. Vou ficar com mais uma na coleção. Bom, gente, vamos lá então. Os 3 pilares da autoconfiança. Como eu falei pra vocês, essa live é uma live especial porque é a live de número 10 e porque é a live que marca a Semana do Psicólogo pra mim. Então eu vou hoje contar um pouquinho de algumas coisas da minha história. Eu não gosto muito de falar de mim nas lives, eu gosto de falar das histórias dos outros, mas nessa eu acho que cabe muito. Porque os 3 pilares da autoconfiança foi uma descoberta, digamos assim. Sabe assim, quando a gente faz alguma coisa automaticamente e aquilo dá certo, e aí depois tu coloca aquilo no papel e aquilo vira uma teoria? Então os 3 pilares da autoconfiança é praticamente isso. Eu não tirei de livro nenhum, eu tirei da minha vivência. Por isso que eu quero contar pra vocês um pouco da minha vivência, tá? Bom, vocês sabem que o meu foco de trabalho é relacionamento. Então o que isso tem a ver com autoconfiança? O que relacionamento tem a ver com autoconfiança? Vocês devem imaginar que a pessoa que é autoconfiante, ela consegue se sentir mais segura nos relacionamentos dela. Inclusive quando esses relacionamentos precisam terminar. A pessoa não entra em desespero, né? Porque ela é uma pessoa autoconfiante. Ela se conhece, ela tem confiança nela mesma, ela sabe que aquilo que ela fez ou que ela deixou de fazer era o certo, fazia parte dos projetos de vida dela, do planejamento. Então a pessoa que tem um relacionamento seguro, ou que tem segurança em terminar um relacionamento, essa pessoa ela acaba ficando mais feliz. E ela acaba, e isso aí é característica de alguém autoconfiante também. Então assim, como eu descobri os 3 pilares da autoconfiança? Vou contar pra vocês primeiro como eu descobri, pra depois falar quais são os 3, tá? Que é só pra deixar vocês curiosos. Então assim, os 3 pilares foi da seguinte forma. Estava eu formada, psicóloga. Tinha ficado na faculdade bem mais tempo do que o normal, porque acho que eu já contei isso pra vocês, no finalzinho da caminhada eu resolvi me casar e me mudar para Maringá, e aí eu tive que praticamente começar a faculdade toda de novo, então foram 9 anos de faculdade, né? Depois desses 9 anos de faculdade, eu me vi com um nenê pequeno, em Brasília, numa cidade onde eu não conhecia. Eu me vi recém-formada, começando uma pós-graduação em algo que eu amava, que eu amo ainda, que é o psicodrama, né? Mas sem esperança de arrumar trabalho na minha área. Porque simplesmente eu tinha um nenê pequeno, eu era nova na cidade, meu marido também, e a gente não conhecia político nenhum, porque, né, Brasília é mais fácil, eu acredito, quando tu conhece as pessoas. Aliás, em todo lugar no Brasil tu consegue arrumar um trabalho com mais facilidade se tem alguém que te indique, que diga, olha, aquele ali trabalha bem, aquele ali é bom, né? Então assim, teve essa dificuldade toda e eu me vi ali
sem esperança, sem pensar o que agora, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim. Eu procurava emprego. Teve uma vez, inclusive, que eu fui num... ainda tinha jornal, tá? Naquela época, ó. 16 anos atrás, né? Ainda tinha jornal. Aí no jornal eu marquei lá, eu lembro direitinho que eu marquei um lugar que eles estavam querendo psicólogos. Aí eu fui nesse lugar com o meu currículo em mãos. Cheguei lá e a moça olhou pra mim e disse assim: o que tu veio fazer aqui? Eu disse: olha, eu vi a vaga no jornal e eu vim me candidatar, vim trazer o meu currículo. E ela assim: quem foi o político que te mandou? Aí eu disse: nenhum. Ah tá, então me dá aqui. Pum. E nunca me chamou, claro, né? Nunca me chamou. Então assim, eu senti isso, me baixou um pouco a minha estima, sabe? Me fez eu pensar assim, de que adianta eu estudar tanto, de que adianta eu me esforçar tanto, de que adianta, né? Se as coisas não funcionam, voltou, pronto. E aí, Verônica, bem-vinda. E aí, então, nesse momento em que eu comecei a ficar desanimada, a perder o meu estímulo, a perder a vontade, eu comecei a perceber que aquilo ali estava me prejudicando. Aquilo ali que eu digo, não o que estava acontecendo fora, mas o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Sabe? Aquela vontade de não fazer nada, aquela vontade de não ter, de só ficar na casa cuidando do filho, que já era suficiente, era maravilhoso, mas assim, pensando que a minha carreira não tinha nem começado e já estava no fim. Aí eu digo: não, isso tá me fazendo mal. Poxa vida, eu fiquei 9 anos para me formar. Isso não pode ser assim. Tem que ter uma saída, tem que ter algo de diferente. E aí eu comecei a mudar o meu mindset, a minha mentalidade. Começou aqui dentro de mim alguma coisa a se transformar. Eu comecei a perceber que eu precisava voltar a fazer terapia, que eu já tinha feito, né? Que eu precisava voltar a fazer. Comecei a perceber que eu precisava me conhecer melhor, apesar de ter me formado em psicologia, eu me preocupava em conhecer os outros e esquecia um pouco de mim. E aí comecei a fazer uma jornada de autoconhecimento e aprendi a agradecer por todas as coisas, pelas mínimas coisas, e comecei a fazer planejamentos na minha vida. E então as coisas foram mudando, foram se transformando, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo e a minha autoconfiança começou a crescer, começou a renascer. Então, os 3 pilares que eu descobri nesse trajeto todo são o autoconhecimento, que foi muito, assim, me ajudou muito a terapia que eu fiz durante a faculdade, a terapia que eu fiz depois, lá em Brasília, me fez muito bem. Depois, em Minas Gerais, eu fiz de novo terapia, porque a gente tem que estar sempre nessa busca, né? Sempre querendo se desenvolver. E a psicoterapia não é querendo puxar a brasa pro meu assado, mas já puxando, a psicoterapia é um dos melhores instrumentos para isso. Autoconhecimento, então, é um dos pilares. Planejamento é outro. Eu não coloco eles em ordem nenhuma, tá? Não tem ordem por enquanto. Eu não fiz esse tipo de estudo ainda. Eu tô pensando, quem sabe eu faço, né? Onde ordenar direitinho para ver qual deles primeiro mas foi surgindo tudo junto assim. Então, planejamento,
quando a gente começa a estudar onde a gente quer chegar e a gente começa a planejar, acaba ficando com mais segurança e aí a autoconfiança volta, tá? E o terceiro pilar que eu acho grandíssimo e que muitas vezes não é muito difundido por aí é a gratidão. A gratidão. Então, assim, eu sempre fui grata pelas pequeníssimas coisas que eu tinha, que eu conquistava. Agora, eu tenho um exemplo de gratidão para dar para vocês que é muito fofo. A Isabela, minha filha, toda vez que ela vai almoçar ou vai tomar café, a gente faz as refeições juntos, a maioria das refeições, graças a Deus, a gente consegue fazer juntos. E aí, então, toda vez que ela sai da mesa, ela agradece, ela diz assim: obrigada, mamãe, obrigado, papai, pelo almoço, obrigado pelo café, obrigado pelo pãozinho. Ela toda vez agradece. Aquilo ali é tão natural, é tão espontâneo dela. Ninguém ensinou ela a dizer obrigado pelo todos os dias, assim, quando saísse. Ai, tem que agradecer o pai e a mãe porque fizeram o almoço pra ti. Ninguém nunca disse isso pra ela. Mas é uma coisa tão espontânea que vem do fundo do coraçãozinho dela, sabe? Que me mostra que a gente precisa ser grato nessas pequenas coisas. Porque, poxa vida, pra gente... Oi, Leci! Pra gente que tem comida na mesa todos os dias, isso parece tão trivial, né? Tão... pra que agradecer se eu tenho hoje, eu vou ter amanhã de novo, né? Que bobagem! Ela nunca passou fome. Por que ela vai ser grata por uma comida que ela está recebendo todos os dias, né? Então, assim, é o agradecer as pequenas coisas, é o ser grato pelo mínimo, é o saber que aquilo que eu tenho, o outro pode não ter naquele momento, e ser grato porque eu tenho. Ser grato pelo ar que eu respiro, porque tem gente que não tem ar para respirar, tem gente que respira por aparelho. Então é uma coisa tão... Parece tão pequena, né? Poxa, o ar. Por que eu vou agradecer pelo meu ar? Mas é a gratidão. A gratidão, ela é um dos pilares da autoconfiança. Então, vou explicar-lhes um por um deles. Oi, Júnior. Chegou. Vou explicar um por um deles. Gratidão é a nobreza da alma humana. Ai, obrigada, Adriana. Que amor, né? Ela é muito fofa. É muito fofa mesmo. Eu agradeço por ela. Graças a Deus por ela. Quando a gente fala em autoconhecimento, o autoconhecimento ele inclui a autoaceitação e a autoestima. Inclusive eu falei de autoestima, que na verdade o nome da live era Amor Próprio, na live número 7. Então é uma, duas, na terceira atrás dessa daqui, tá? Aí eu falei de amor próprio. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, é uma live que tá bem gostosa também sobre amor próprio. Então o autoconhecimento ele inclui a aceitação de si mesmo e a autoestima, né? Aí tem aquela história assim do mar. A gente tá aqui, ó, esqueçam Recife, porque Recife tem tubarão. Pensa em outro mar, tá? Não pensa no mar de Recife. Pensa em outro mar sem tubarão. Pode ser o lá de Atlântida, no Rio Grande do Sul. Ou de Itapema, Santa Catarina, tá? Pensa em outro mar. Aí a pessoa chega lá no mar. Tem gente que quando bota o pezinho no mar, já sente assim aquele delírio. Meu Deus, que coisa maravilhosa esse mar, isso é esplêndido, é maravilhoso, é delicioso, é isso, é isso, é... Porque botou o pezinho.
Tem outros que precisam colocar canela, até a canela, vai até a canela, eles vão entrando. Ah, tá bom aqui já tá bom, não precisa mais não, deixa por aqui mesmo, que tá tudo bem, né? Tem outros que não, que já preferem a água na cintura. Aí eles vão um pouco mais fundo, a aguinha na cintura, aí dá uma baixadinha de vez em quando sobe, né? Aquela coisa assim, a cintura tá bom, porque eu ainda consigo me equilibrar, eu não... tudo bem, tudo certo, tá. Olha o pessoal se encontrando aí no chat, adoro ver essas coisas, todo mundo se encontrando, é a coisa mais linda. Aí, ó, mas preste atenção aí no que eu tô falando, viu? Não vamos se perder aí, conversando. Aí a pessoa entra, tá entrando lá, tá com água na cintura. Só que tem gente que quer ir mais fundo ainda. Aí vai com água até aqui. Outros simplesmente se jogam no mar aberto. Porque para eles o que eles querem é o mar, é a profundidade do mar aberto. E aí, normalmente, para essas pessoas, elas precisam de um equipamento para ajudar, para a onda não levar, para, sei lá, né, para não ficar perdido lá no meio do mar. Então precisa daqueles equipamentos e tudo mais para ficar no mar aberto. O autoconhecimento é isso. É exatamente isso, o autoconhecimento. Tem pessoas que se contentam em conhecer o seu pezinho. Tem outros que querem ir até a canela. Outros preferem até aqui a cintura. Outros já mergulham mais fundo. Mas tem aqueles que querem ir fundo realmente no autoconhecimento. E esses que querem ir fundo normalmente precisam de um equipamento. Normalmente precisam de ajuda, de um instrutor, de alguém. E é aí que o psicólogo entra. Quer dizer, durante toda aquela trajetória do mar, até lá, até aqui assim, se tu não quiser um psicólogo, tu não precisa dele, porque tu vai conseguir se conhecer até aqui. Agora, no momento que tu quiser te aprofundar no teu autoconhecimento, vai chegar a hora que tu vai precisar do instrutor. Do instrutor de mergulho. A Vanessa que já mergulhou, que não me deixa mentir, né? O instrutor de mergulho. Vai querer um instrutor, e o psicólogo é o instrutor de mergulho. Ele vai mergulhar junto contigo no teu inconsciente, nos teus pensamentos, para tu te conhecer. Então o autoconhecimento é esse aí, certo? A gratidão, que hora é? Tem que ficar de olho na hora, porque eu fico empolgada e eu vou deixando passar. Tá. A gratidão, eu tenho uma historinha bem simples sobre gratidão para contar para vocês. Já contei da Isabela, né? Que pra mim é a coisa mais linda, a da Isabela. Mas aconteceu também para eu mostrar para vocês como esse negócio da autoconfiança funciona, como esse negócio de 3 pilares funciona. Que depois que eu tinha passado por isso tudo, da faculdade, da formatura, né? E tinha decidido me planejar, e aí eu me planejei, aí eu queria fazer concurso público, eu passei em 2 concursos públicos, num eu consegui entrar, no outro não. E aí eu fui, né, eu fiz a clínica que eu queria fazer, trabalhei lá em Curitiba, peguei um consultóriozinho na frente de onde eu morava, uma delícia de trabalhar ali. E aí eu fui, né, me planejando, mas não é do planejamento que eu tô falando. Por que eu tô falando planejamento? Não é disso, é da gratidão. Aí então, depois que tudo isso aconteceu, que eu vim pra cá, com toda a família, veio uma notícia
uma notícia muito difícil pra gente, né? Veio uma notícia de que eu estava com câncer de mama. E um câncer enorme já, 6 centímetros, na minha mama esquerda. Aí, lógico que a primeira reação que a gente tem quando recebe um diagnóstico desse é uma reação de preocupação. Pelo menos eu fiquei preocupada. Fiquei pensando porque assim, ó, quando a gente é solteiro, a gente se preocupa com o pai e a mãe da gente. Muito, né? Com os irmãos, com os amigos. Quando a gente é casado e tem filhos, a primeira preocupação é os filhos. Depois vem o marido, depois vem pai e mãe. Aí parece que aumenta o tamanho de preocupação. Porque aí começa a pensar, poxa, coitadinho dos meus filhos, como é que vão ficar? Pobrezinho do meu marido, né? Não, o marido é o mais fácil de sobreviver, né? Agora, os filhos, tadinhos, e o meu pai e minha mãe, que já estão ficando velhinho, né? Poxa, coisa triste isso, porque o diagnóstico de câncer, ele já te coloca numa situação assim, ó, vou morrer. É a primeira coisa que eu pensei quando eu tive a confirmação, foi isso, vou morrer. Então, já que eu vou morrer, eu tenho que fazer algo que seja bom para deixar algo bom, né? A preocupação era mais ou menos essa. Mas vamos também lutar para sobreviver, certo? Tem tratamento, vamos lutar e vamos sobreviver. Tanto que deu certo, né? Tô aqui, graças a Deus, inteirinho. Mas aí o que a gratidão tem a ver com isso? Tem a ver que depois que eu pensei, é pobrezinho dos meus filhos, é pobrezinho do meu marido, é pobrezinho do meu pai e da minha mãe, eu me dei conta de agradecer, porque não eram os meus filhos que estavam passando por aquilo. Eu me dei conta de dar graças, porque era eu que estava com aquela doença e não os meus filhos. Porque se tivesse sido um dos meus filhos, talvez eu não estivesse toda felizinha falando hoje com vocês. Porque assim, a gente precisa lembrar e precisa saber que mesmo nos piores momentos da vida da gente, que pra mim não teve pior do que esse ainda, mesmo nos piores momentos da vida da gente, a gente precisa entender que existe espaço para gratidão. Existe. Em algum momento existe espaço para gratidão. E aí, quando eu me dei conta de que meus filhos estavam bem, de que quem ia ficar sem cabelo era eu, quem ia passar pelo tratamento doloroso que foi, era eu e não eles, aquilo me trouxe um alívio, aquilo me trouxe uma confiança. Aquilo aumentou a minha confiança. E eu acredito que a gratidão faz isso. A gratidão transforma a gente. E a gente deve ser grato. Aí, mas eu vou agradecer quem? Agradece as mínimas coisas, agradece as pessoas que estão na tua volta. Já aconteceu de vocês entrarem num elevador, segurarem a porta do elevador para alguém e a pessoa entrar e virar a cara? Não dizer bom dia, não dizer boa tarde e muito menos obrigado? Já aconteceu isso com algum de vocês? Conta aí pra mim. Bota sim ou não, pra eu saber. Abrir o elevador, aí segura a porta do elevador pra pessoa, a pessoa entra e faz de conta que tu tava ali pra isso. Como se tu tivesse ali pra servi-la. Mas só bota os coraçãozinhos, né? Adoro os coraçãozinhos. Oi, Janaína. Seja bem-vinda. Que bom ver você. Sim, já aconteceu, né? Pois é. Essas pequenas coisas também são motivo de tu agradecer a pessoa. Não
Não agradecer porque a pessoa não te agradeceu, ao contrário, tá? Se alguém te der o lugar, tu vai lá e agradece. É uma coisa simples, é uma bobagem, mas agradecer, simples assim. Agradecer, ter gratidão por tudo. Em Curitiba toda hora acontece, eu sei, eu lembro disso. Eu acho que foi mais lá que aconteceu. Ai, Janaína, que lindo coraçãozinho, obrigada. Bom, gente, ó. O planejamento. Aí então a gente tava falando, né? Primeiro eu falei do autoconhecimento, depois eu falei da gratidão e agora eu vou falar do planejamento. Mas o que o planejamento tem a ver com autoconfiança? Simples assim. Ó, a Vanessa agradecendo. Simples assim, ó. Quando a gente se planeja, a gente se sente mais seguro. E quando a gente tá mais seguro, a gente fica mais confiante na gente mesmo. Porque a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Então aquela pessoa que tem o costume lindo, maravilhoso, de chegar ao comecinho da semana, ou no domingo de noite, ou na segunda-feira de manhã, ou até na sexta, tardinha, e preparar a sua agenda da semana, com tudo aquilo que vai precisar fazer, ela já mais ou menos tem uma noção do que precisa ser feito. Oi, Fábio! Mais ou menos tem uma noção do que precisa ser feito e se sente mais segura com isso. Ela sabe que na segunda-feira ela tem tal coisa para fazer e que se ela precisar encaixar um horário, ela tem como, porque ela deixou um espaço na agenda tal dia. Então, assim, a pessoa que se planeja, ela tem mais autoconfiança porque ela fica mais segura de si mesma. E aí tem aquela história famosíssima do João e da Mariazinha. Vocês lembram, né? João e Maria, lindos e maravilhosos, fofos, resolveram fugir de casa porque a madrasta era malvada. Aí foram pegar o pãozinho. Só que ao invés de comer o pãozinho no meio do caminho, eles resolveram, já sei, vamos jogar os farelinhos de pão no caminho pra gente não se perder, porque vai que a gente quer voltar, né? A gente vai ficar com medo dos tigres, dos leões, se leu do que, né? Que tem na floresta, e aí vai querer voltar. Aí eles colocaram lá os pãezinhos, por quê? Falta do quê? De planejamento. Se eles tivessem planejado, vamos arrumar alguma coisa pra gente lembrar do caminho, eles teriam pego umas pedrinhas, ou eles teriam feito como a Mônica em Laços. Vocês viram o filmezinho da Mônica Laços? Encheu as arvorezinhas de laço vermelho pra lembrar depois do lugar. Aquilo ali é mais difícil de desaparecer. Agora, os farelinhos de pão foram todos comidos pelos passarinhos. Simples assim. E aí pronto. Aí eles não se planejaram, né? Quase foram comidos pela bruxa. Claro que a gente não chega nesse ponto. Ainda bem. Mas o planejamento ele é essencial para dar mais segurança. Para dar mais autoconfiança. Inclusive, eu já quero avisar vocês que na semana que vem a gente vai falar mais sobre esse negócio de planejamento, que eu vou convidar uma personal organizer chiquérrima para fazer junto comigo a live. E aí a gente vai falar as duas sobre organização e planejamento. O que o planejamento tem a ver com essa autoconfiança? E o relacionamento, porque é tudo ligado, né? É tudo uma coisa só. E relacionamento, o que tem a ver com tudo isso? Com organização, com planejamento? Como que é viver com a pessoa que é organizada e outra que não é organizada? Como que é o relacionamento dessas pessoas? A gente vai ter um papo muito legal. Eu não vou dizer pra vocês quem é a pessoa ainda. Vocês só vão ver no sábado naquele post que eu coloco de aviso
da live, tá bom? Mas vocês vão gostar, já vão se preparando para semana que vem a live de planejamento com a personal organizer chiquérrima. Certo? Tá precisando, né? Oi, Rose! Chegou. Gostou do filme, né, Lana? A Lana tá falando do filme do Laços, da Turma da Mônica. Muito fofo mesmo o filme, muito lindo. Então tá, gente. Aí, então, assim, eu falei do autoconhecimento, falei da gratidão, falei do planejamento, que foram os 3 pilares que eu utilizei na minha vida para retomar minha autoconfiança. A gente acredita que... Oi, Cacá! A gente acredita que a autoconfiança, ela é algo assim que a pessoa vai adquirindo com o tempo, né? Mas, obviamente, que se ela está pautada nesses 3 pilares, como eu estou dizendo, que da minha cabeça tá, porque eu estudei sobre isso assim, vivendo isso, não foi nem lendo, foi vivendo. Então vocês vão de concordar comigo que quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais a pessoa é grata, quanto mais a pessoa se planeja, mais autoconfiante ela é, concorda? Diga aí pra mim se vocês concordam. Eu tô amando os coraçõezinhos, beijinhos. Ó, tem os coraçõezinhos aí do lado branquinho assim pra soltar pra cima. Pode botar aí que eu acho a coisa mais linda. Viu? Então assim, ó, como que a gente resolve esse negócio da autoconfiança? Como é que a gente passa a ter mais autoconfiança? O que eu posso fazer para que esses 3 pilares inundem a minha vida e eu possa ser uma pessoa que acredita em mim? Porque quem é autoconfiante acredita nas coisas que vai fazer, tem segurança naquilo que pensa, acredita em si mesmo, né? Tem toda essa... Não é aquela pessoa que está sempre em dúvida, que não sabe, não tem condição de escolher nenhuma roupa na loja, porque eu não sei se isso vai ficar bem em mim, eu não sei se isso vai ficar legal. A pessoa que é autoconfiante se olha e sabe se gostou ou não gostou daquilo que tá vendo. Não fica naquela, será que tá bom? Será que tá apertado? Será que tá folgado? Não, a pessoa que é autoconfiante, ela se conhece, ela sabe o que fica bem nela, né? E aí ela simplesmente compra, fim. Foi esse que eu gostei, ou esse eu não gostei, e não adianta chegar a vendedora e dizer que tá lindo, maravilhoso, se tu acha que não tá. A pessoa autoconfiante. Isso aí é um exemplozinho bem chumbrega que eu tô dando pra vocês, né? Chumbrega que nem diz lá na minha terra. Bem chumbreguinha que eu tô dando pra vocês. Porque a gente sabe que a autoconfiança ela é muito mais do que isso. Ela impulsiona a gente a fazer as coisas. A autoconfiança nos dá uma direção. Ela permite com que a gente se permita, né? Então a autoconfiança ela é importantíssima na vida da gente, nas nossas relações. A pessoa autoconfiante confia no outro porque confia em si mesmo, viu? Isso aí é ruim, né? De vocês ficarem sabendo. Mas a pessoa que é autoconfiante confia no outro, sabe onde é que tá pisando e sabe até onde pode ir. E aí confiando no outro, confiando nela, confiando no outro, é uma maravilha, autoconfiança, tudo de bom, viu? Como é que eu resolvo? Como é que eu tenho autoconfiança? Como que eu faço para adquirir esse negócio? Tenho remédio na farmácia para isso? Não. É tudo escolha. Aí vocês lembram que teve uma live sobre escolhas? Lá no começo? Eu acho pelo menos que foi lá no começo, que agora nós estamos na live 10. Para quem não estava aí no comecinho da live, fique sabendo, esta é a live 10. Oi, amada. Essa é a live 10, tá bom?
Então, como que eu resolvo? Escolher ver o copo meio cheio ao invés de ver o copo meio vazio. Vocês conhecem essa história, né? Aquela pessoa que tem um copo pela metade, aí um diz assim: olha, este copo está meio cheio. Este é o otimista, né? E o pessimista diz: olha, este copo está meio vazio. Então, um dos grandes critérios de escolha é acabar vendo o lado bom da coisa. Porque vendo o lado bom, igual daquela história que eu falei para vocês, da gratidão pelos meus filhos não estarem doentes, eu podia ter visto só o copo meio vazio, né? Eu acho que era até justificável ver o copo meio vazio todo o tempo, se eu quisesse. Porque tava passando por um problema complicado. Mas eu escolhi ver o copo meio cheio e ser grata por isso, porque o copo estava meio cheio. Então, vamos ser gratos pelas mínimas coisas. Essa é uma escolha. A escolha de ver o copo meio cheio. Outra escolha, a escolha de ir um pouco mais fundo para descobrir você mesmo. Mesmo, minha gente, que doa um pouco. Mesmo que vocês tomem um caldinho no meio do mar. Sabe o caldinho? Quando a onda passa por cima e a gente fica assim, e começa a coçar o nariz e fica sem respirar. Mesmo que aconteça isso, escolha ir mais a fundo no autoconhecimento. Escolha mergulhar em você mesmo que para isso você precise de um instrutor, mesmo que para isso você precise de equipamentos para poder ir mais fundo. Procure esses equipamentos, procure esses instrutores. Então, cada vez mais acessíveis para a gente. Escolha também, terceira escolha, organizar a sua vida. Escolha organizar os seus projetos. Ah, mas como é que eu vou organizar projeto que eu nem tenho projeto? Eu nem fiz nada. Tudo que eu tinha planejado no ano passado para esse ano foi por água abaixo com esse negócio da pandemia? Não coloca na pandemia a culpa. Não coloca. A gente sabe que a pandemia detonou com o projeto de muita gente, de quase todo mundo. Mas isso não é desculpa para que não existam outros projetos, para que os projetos que foram feitos não sejam reformulados. A gente pode e deve reformular nossos projetos, refazer, mudar uma coisa aqui, outra ali, adaptar o projeto ao período que a gente está vivendo. E a gente não vai viver esse período pro resto da vida, não. A coisa vai andar. E no momento que andar, os teus projetos têm que estar organizados. Aí, mas como é que eu faço? Eu queria tanto viajar. Planeja a sua viagem. Planeja a viagem. Quer viajar? Planeja. Pra onde é que tu vai? Vai pra Viena, beleza. Só porque entrou Viena Passos, eu lembrei. Seja bem-vinda, querida. Aí, vai pra Viena. Ótimo. Então planeja a viagem pra lá. Não vai dar pra ir? Não tem problema. Não vai dar pra ir em janeiro, por exemplo. Que era quando tu tinha planejado. Mas de repente vai dar pra ir em julho. Então é assim, fazendo os seus planejamentos, organizando a sua vida, organizando os seus projetos, tendo projetos. Se não tem projetos, arruma projeto. Tenha projeto. Isso é importante para a tua autoconfiança, é importante para os teus relacionamentos, ter projeto. E aí, para ajudar vocês um pouquinho mais nisso, eu preparei um e-book.
que eu até falei já na live passada, que chama Os 3 Pilares da Autoconfiança. E nesse e-book, ele tem alguns exercícios assim que vão te ajudar a pensar nesse negócio de gratidão, de autoconhecimento, vão te ajudar no planejamento, vão te ajudar nessas coisas assim. Então, vocês podem clicar, quando terminar aqui, que já tá no finzinho, vocês clicam no link lá da bio do Desconfie-se, vai lá no link, que eu coloquei um super linkão assim, com todas as coisas, tem esse e-book lá, tem mais uns outros materiais super interessantes que vocês vão gostar, eu tenho certeza, vocês podem cascavilhar lá, que é tudo que tá lá é de boa qualidade, é gratuito, então pode mexer bastante lá e ver as coisas que tem. Acho que tem também o outro e-book, tá lá também, né, aquele da leveza, do relacionamento, mas esse dos 3 pilares, ele dá uma resumidíssima assim nisso aí que a gente falou hoje, e tem os exercíciozinhos para exercitar essa autoconfiança, esse comecinho de autoconfiança. Digam pra mim se fez sentido até aqui, se vocês estão curtindo, se foi bom, se vocês acharam legal, ou se vocês não acharam, o que faltou, alguém tem alguma pergunta para me fazer, pode perguntar à vontade. Sim, Rose, chegou atrasada, Rose. Ó, depois tu tem que ver o começo, tá? Vai lá depois que eu vou deixar gravado no IGTV para quem não conseguiu chegar na hora para assistir o comecinho, tá bom? O comecinho foi bom, não foi, gente? Gostou? Que bom. Foi bom. Hoje foi uma live um pouco diferente. Amada, um beijo pra ti pela semana do psicólogo, tá? Um beijão pra ti. Se tiver mais alguma outra psicóloga aí na live também, um beijo pra você especial pelo seu dia na quinta-feira. Quinta-feira é o dia do psicólogo. Quinta-feira eu vou inclusive fazer uma postagem de uma historinha que tem a ver com isso também, com autoconfiança, que é um pouco daquela história que eu contei agora da formatura. Mas eu vou contar uns detalhezinhos que vocês não estão sabendo. Viu? Obrigada. Tá bom, gente? Então tá, ninguém tem pergunta? Autoconfiança. Então vamos se abraçar? Vamos se abraçar? Vocês pegaram as suas almofadas? Ó, Adriana, para tu que é nova aqui e o pessoal que é novo, que tá entrando hoje também, toda live tem um abraço no final que não é virtual, mas não é presencial. A gente vai ter que dar um nome para esse abraço depois, vocês têm que me ajudar, tá? Porque a gente pega uma almofada, que é algo bem concreto, e passa todo o nosso amor, o nosso carinho, tudo através dela para as pessoas que estão aí. Então não é um abraço virtual, é mais do que isso, ele é mais forte um pouco, né? Mas já é que tu chegou tarde, tem que ver lá o começo depois, viu? É, que depois o Instagram me tira daqui. Gostei, Dad. Gostou, né, Dad? Que bom que tu gostou. Então pega a almofada. Não peguem os cachorros, tá? Vocês são muito malvados. Os cachorrinhos sofrem, os pobrezinhos apertados. Pega a almofada, o travesseiro, alguma coisa fofa, ursinho de pelúcia, e vamos se abraçar. Vamos se abraçar. Um abraço forte, apertado, até fechar os olhinhos. Sim. Com muito amor para vocês, muita gratidão, muita gratidão. Isso, pegou o abraço então forte. Assim.
Gente, muito obrigada mesmo, de coração, por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse dia que eu considero um dia tão especial, que é o dia da 10ª live e é o dia que marca a semana, o começo da semana do psicólogo, tá bom? Um beijão para vocês, muito obrigada. Continuem acompanhando. Chamem seus amiguinhos para a próxima live da segunda-feira que vem, que vai estar muito boa, tá bom? Vai ter convidada especial, vocês já sabem, né? Então venham, tá joia? Eu espero vocês. E não esqueçam de ir lá no link da bio para baixar o e-book, se vocês quiserem, tá bom? Um beijo, um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.